Bom dia, servidor. Hoje, uma surpresa para vocês. Hoje quem vai fazer o âncora sou eu, mas não é por acaso, porque o nosso âncora, o Valdir, pegou Covid e não está podendo fazer hoje. Mas é mais um programa daqueles assim, bagunçado, mas organizado. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje com o nosso companheiro Irã, doutor Irã, advogados, Ian, que vai falar para vocês dos superendividados, o doutor Queiroz também que está aqui aguardando, que vai trazer para vocês todas as notícias dos superendividados e como reduzir isso, não é mesmo? O presidente Ibrahim também que está aqui, Negreiros, o Renê que está do outro lado da cidade também trabalhando ali com o Shoa, para que a gente possa fazer o nosso sorteio, para que nós possamos dar a vocês um programa como o Valdir sempre faz. Não vou fazer como ele, mas vou tentar fazer um pouco melhor, que é para ele não faltar mais. Ibrahim, dá o nosso bom dia aí, depois a gente passa para o companheiro Negreiros. Bom dia, Márcio, bom dia, Negreiros, e bom dia aqui, em nome do doutor Queiroz, cumprimento também aqui também o Ian, que daqui a pouco vai estar com a gente, esse tema tão importante que é o superendividamento dos servidores. Isso nos preocupa muito, ainda mais na situação que nós estamos vivendo, que é altos juros, e a gente vai ter essa oportunidade de falar com esses dois especialistas que conhecem demais sobre consignação. Então, acredito que o programa hoje vai ser muito valioso e você, servidor, já pode ir fazendo as suas perguntas para a gente estar aqui tirando as suas dúvidas. Quero, então, aqui estender o meu bom dia a toda a diretoria do sindicato e a todos que toda sexta-feira tem esse encontro com a gente. Falando também, Márcio, tivemos a entrega do sorteio, né, da televisão. A pessoa esteve lá na sede do Sindireta e a gente queria passar, né, esse vídeo que foi emocionante. Nós vamos primeiro ouvir o companheiro Negreiros. Tem mais sorteios, Ibrahim. Nós temos aqui um barbeador e temos aqui mais um secador para hoje. Como que participa? Você liga aí no 3226-7824 e manda a mensagem. Quero participar do sorteio da TV Sindireta, podcast Sindireta. Então podemos falar com o Negreiros agora para que ele dê esse bom dia particular que é do Negreiros. Bom dia a você, bom dia Ibrahim, bom dia Márcio, bom dia doutor Ian, doutor Queiroz. Bom dia ao Valdir, que nós está aqui, ao Show e toda essa equipe maravilhosa que faz esse podcast Sindireta acontecer todas as sextas-feiras, nos colocando no ar diretamente com você. Dizer a você que nós do Sindireta toda semana estamos aqui fazendo mais um programa de interação, de prestações de conta do que nós fizemos na semana e também aqui dos sorteios. Dizer a você que essa semana foi uma semana importantíssima. No caso, foi a semana que nós comemoramos 40 anos de democracia. Verdade, o Brasil comemorou 40 anos de democracia. Aqui está falando agora do historiador Gonzaga Negreiros. Então, a democracia, ela nos proporcionou, nos deu a oportunidade de ter liberdade. Por isso que estamos aqui. Imagine você, se não fosse a democracia, nós não estaríamos aqui falando com você. Teve aí também, vai ter até o dia 25, os que malinaram na democracia. Esses que malinaram vão ter que pagar o preço. Que a democracia, ela não pode ser malinada e nem mexida. Os que mexeram na democracia precisam pagar um preço, porque nós, representantes dos servidores, sindicalistas, servidores, os defensores de tudo, os bons políticos, são democratas. Por que democratas? A Grécia, quando trouxe esse modelo de democracia lá nos primórdios, lá com Platão, lá com Sócrates, trazendo uma democracia para que todos se expressassem, que a maioria opinasse, defendesse e pudesse botar o modelo em prática, nós não podemos ferir esse direito de todos aqui no Brasil. Então, é assim que a gente está fazendo as iniciais e vai ter aí o doutor Queiroz e o doutor Ian, que vão falar sobre endividamento dos servidores. Então, você fica atento, certamente vão trazer novidades aí para você. Um abraço para o decano, nosso grande amigo Severino Marcos, e todos os servidores e todos os funcionários do sindicato que estão assistindo ali, e a você que faz essa TV acontecer. Então, você vai participar pelo 3226-7824, vai mandar o seu nome, você vai participar do sorteio e vai ganhar seu brinde. Não é isso, Ibrahim? Eu já estou partindo para o outro lado, que eu estou no compromisso, e vai aqui assumir essa tribuna aqui, doutor Queiroz. Então, fica atento, faça as perguntas que ele vai responder. Então, um abraço para vocês e até breve. Shalom, shalom já. Espera aí, porque a gente vai
Vamos colocar o vídeo do sorteio? Mas que hoje aí o Negreiros parece estar ele veio inspirado hoje. Hoje ele veio pronto. É sextou, né? Sextou, Sextou, o Negreiros, ele está sempre E eu preparado. tive que correr rápido, porque era meu tempo que Negreiros, fala. a gente vai colocar o vídeo da entrega da TV, que enquanto faz a troca aqui do Negreiros com o Dr. Queiroz, viu, Oxô? Olá, colegas servidores, nós estamos aqui entregando a ganhadora da TV, né, que foi sorteada na TV Sindireta, que nos honra aqui estar recebendo essa televisão. Não é isso, Renê? Isso mesmo, presidente Ibrahim. Esse é o presente mais glamouroso que a gente já sorteou na TV Sindireta. E a dona Expedite teve esse privilégio, filiada há muitos anos no nosso sindicato, merecedora. Nos bastidores ela estava contando pra gente que nunca tinha ganhado num sorteio. Então, Deus abençoe, e quando ganhou logo esse presentão do Sindireta, presidente. É isso mesmo. E aí, dona Expedite, o que a senhora pode falar aí pra gente, aos nossos filiados, uma filiada antiga do Sindireta, que é essa sorte, né, de receber essa televisão? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus, que Ele é o dono da vida e o dono de tudo. A gente só consegue alguma coisa se for com Deus na frente. Então eu quero agradecer a Deus primeiramente, toda a minha família que está aqui me ajudando a levar esse grande prêmio, que eu nunca ganhei nada na vida e agora estou aqui ganhando, recebendo uma TV de 50 polegadas. E quero agradecer o Ibrahim, o Márcio, o Renê e a toda a turma do Sindireta. Por isso que eu estou aqui e agradeço muito de coração, porque foi a primeira vez que eu recebi este prêmio na vida. Eu já estou com 80 anos, né, gente? Obrigada. Essa TV, Ibrahim, foi uma oferta da Odonte, né? Aquela empresa que presta o serviço de um convênio odontológico do governo do Distrito Federal para os servidores. Então ela está patrocinando, deu essa TV para ser sorteada aqui na TV Sindireta, uma TV 50 polegadas, também como esses prêmios que vai concorrer hoje, Ibrahim. Aqui, ó. Quem estiver assistindo a TV Sindireta vai concorrer hoje a um aparelho de fazer barba, de depilar e um secador de cabelo. Basta ligar no 32267824, está lá com o Renê. Renê vai anotar seu nome, vai colocar para você concorrer a mais esses prêmios. E agora, por nossa sorte, estamos aqui com o Dr. Queiroz, né, do escritório da advocacia, que trata desses assuntos aí dos superendividamentos, né? Superendividados. Dr. Queiroz, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Suas iniciais, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com o Ibrahim e toda a diretoria do Sindireta e vocês aí nesse programa maravilhoso que leva mensagem, leva esperança às pessoas que estão longe, né? Verdade. E vamos ver se a gente contribui o máximo que nós podemos aqui, doutor Ian, de esclarecimentos para aqueles que têm problemas de endividamento, que nós estamos aqui para ajudar. E vamos fazer tudo para ajudar vocês. Que bom. É isso aí, doutor Queiroz, doutor Ian, né? Vocês trabalham juntos no escritório. Ibrahim, me conta, como é que você teve com esse pessoal, aonde foi esse encontro, você conseguiu encontrar essas peças joias aqui para os nossos endividados aí, para ver se ajuda esses nossos servidores. Como é que foi isso, Ibrahim? Conta pra gente. A direção do sindicato foi convidada, doutor Ian, desde o ano passado, e ele vem debruçando sobre essa matéria. A preocupação dele realmente é sobre essa questão. Então, é um escritório que é especializado nessa discussão bancária, que é o direito financeiro, né? E o importante é que o objetivo é exatamente dar condições melhores, né, para nós servidores. Então, tivemos essa reunião, foi uma reunião coletiva, também participaram vários outros sindicatos, Sindisaúde, os demais estavam ali. Sei que foi uma reunião participativa, né, ali no escritório, e, no entanto, ele esboçou ali para os servidores, ali, os líderes sindicais, exatamente estava colocando à disposição, né, o escritório para a defesa dos servidores. Me parece que já tem algum sucesso. Então, para a gente é valioso, porque o sindicato ele atua somente no âmbito do direito administrativo e o servidor fica buscando, né, alternativas. E agora o sindicato realmente vai dar essa oportunidade para o servidor, né, de buscar equacionar, né, condição de voltar a receber, porque muitos aí chegam a ponto de chegar no final do mês e não receber nada. Né? Continua devendo. Exatamente. Quer dizer, existe um percentual por lei
que ele só pode comprometer até 35%. Né? E é isso aí está rolando. Então, a oportunidade, né, do escritório estar aqui colocando todos esses pontos para os servidores. Doutor Ian, fala pra gente, como é que vocês vão fazer? Qual é a mágica? Como que o servidor pode proteger o seu contra-cheque? Bom, primeiramente quero dar bom dia aqui a todos, Márcio, presidente Ibrahim, doutor Queiroz, a mesa. Agradecer essa oportunidade de estar aqui. Me chama a atenção já aqui na abertura que o Sindireto ele privilegia a defesa do servidor público, né? E aqui o escritório está à disposição para poder dar esclarecimentos interessantes para o servidor e podemos ajudá-los, né? Então, agradecer por essa oportunidade. E a mágica, né, que você falou, né, Márcio? A mágica, basicamente, é ler os documentos, né? Então, a gente tem que ver o contra-cheque do servidor público, a gente tem que ver o seu extrato bancário. E por meio do extrato e o contra-cheque, a gente vai ver o comprometimento de renda. E como o presidente Ibrahim falou, existe lei, onde se o seu contra-cheque está com um desconto muito elevado, acima da margem, cabe adotar medidas cabíveis, né? E a gente vai conversar aqui um pouquinho, vai ter um bate-bola aqui com o Dr. Queiroz, excelência, aqui uma autoridade na questão do jeito bancário. Especialista, né? De boca cheia. Nessa área, né? Exato. Então, vamos aí ficar abertas as perguntas e responder de maneira sem juridiquês, né, Ibrahim? De maneira fácil para o servidor entender e podemos ajudá-los. Doutor Queiroz, como o senhor se sente aí com os bancos na sua cola? Se você está fazendo isso, evitando os servidores gastar, de pagar mais, tirando o ganho dos bancos, parece que é isso, porque você... Queiroz, me parece que você foi bancário, né? Você foi bancário? Já servi da carreira, cinco bancos. Legal. Foi servir 5 bancos e nós não estamos aqui, viu, Márcio, para deixar claro para todos, não estamos aqui para fazer que o banco tenha prejuízo, não. E também outra coisa, servidor não é caloteiro, não. Garante, né? Nós não estamos lutando aqui para que o servidor não pague o banco. Nós estamos aqui para pagar e dar dignidade, com dignidade, né? O banqueiro não tem que ter lucros extraordinários, exorbitantes. Tem que ter lucros razoáveis, né? Eu acho que tanto o banco privado quanto o banco público tem que ter lucro para que ele possa reinvestir, fazer novos negócios. Nós estamos aqui, Márcio, para que o servidor seja justo, paga o valor para o banco. O banco tem que ter lucro, mas também o servidor não pode fazer o quê? Viver pendurado o resto da vida em função de um banco. Ou em função de situação de escravidão financeira, né? Como a gente vê muitas vezes, como o próprio presidente falou, contra-cheque e extrato bancário de pessoa nem está recebendo salário. Tem como revisar isso, Ibrahim. E é uma verdade, Ibrahim, porque você tem, além dos descontos no contra-cheque, tem um desconto em conta bancária, na conta salário. Ainda tem cartão também, né? Cartão de crédito, ainda tem o cheque especial e ainda tem os seguros que eles são pagos, mais os planos de capitalização, né? Consórcio. É um penduricalho que vai fazendo com que o servidor, no final, ele não tenha dinheiro para cumprir com suas obrigações familiares. Ao ponto da dignidade humana ser ofendida, ferida. E aí que nós estamos para defender. E não é só aquelas pessoas que estão devendo acima do teto, vamos dizer, da margem consignado. Porque nós temos pessoas que estão pagando, usa o cheque especial e paga, usa o cartão de crédito, de vez em quando parcela e paga, usa vamos dizer assim, um desconto na margem e paga. Será que ele está pagando corretamente? Será que o banco está cobrando juros corretamente? Ele também não está sendo lesado, mesmo ele cumprindo? É isso, nós estamos aqui. Não é só para aqueles que estão super endividados. Hoje nós temos uma questão muito grave no país, aonde os banqueiros explorando as pessoas que trabalham. E nós temos que dar um basta nisso. Porque banqueiro não tem limite para ganhar. Quando ele ganha 100, ele quer ganhar 110. Ele ganha 110 e quer ganhar 150. Ele ganha 150 e quer ganhar 200. Doutor Queiroz, inclusive essa semana o governo já anuncia o aumento da Selic, quer dizer, o dinheiro vai ser muito mais caro para todo o servidor público, né? Outra questão também, vamos desmistificar esse negócio de Selic. Selic não é para nós. Entendi. Nós, cidadão, não tem nada a ver com Selic. Selic não tem nada a ver com juros bancários. Selic tem a ver com duas coisas. É o juro que a União paga para os banqueiros, certo? E que cobra das empresas para reajustar os tributos. Para a atualização dos tributos, você usa a Selic.
quando o governo vai também pagar seus precatórios, o governo federal, ele usa a Selic também para atualizar. Selic não é taxa de juros. Então, vamos parar com isso aqui, porque quando fala assim, Selic aumentou o juro, não é verdade? É isso mesmo. Quando a Selic cai, os É juros... uma justificativa, Mas né? quando a Selic cai, os juros não estão baixos, não. É verdade. Muitas vezes eles aumentam. É verdade. A Selic caiu de 13 e pouco, caiu para 10, os juros diminuíram, fizeram aumentar. Quando a Selic estava 13,75, os juros estavam sendo 0,98, 1,20. A Selic caiu para 10, o juro aumentou para 1,60, 1,70, 1,80. E aí? Então não é base de cálculo? Não, nunca Para foi. empréstimo. Nunca foi. Nunca foi, né? Só uma narrativa que a imprensa, né, faz, aqueles que dizem que são economistas, mas não tem nada de economista, certo? Fica jogando isso na cabeça da população para enganar o povo e o servidor. Entendi. A gente está vendo que o programa vai ser quente, Ibrahim. A gente está vendo aqui que a gente sai daqui profissional nessa questão de endividamento. Que é uma aula, né? É uma aula pra gente aqui. Mas eu vou puxar o crédito aqui pra gente, aqui, ó, José Ferreira, Josué Pereira, né? Tá aqui um pessoal aqui fazendo perguntas. Já chegou um punhado de perguntas aqui. Zé Carlos lá do Zoológico, Fernando Carlos. Manda um abraço pro Zé Carlos, Abraço aí do Zoológico. Zoológico. Saúde aí Você melhor, Zé Carlos. Mas aqui já tem umas perguntas aqui que é fora do endividamento. Tem gente que quer entrar para o GDF. Estão perguntando, falta 45 dias para suspender, para acabar. Nós vamos estar nessa luta, né, Márcio? Do concurso para PPGG. Querem saber das nomeações agora de abril. A gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho com vocês aí. Porque agora a gente está tratando essa questão do endividamento, mas a gente já teve, a gente está querendo que seja adiado aí. Se ater no tema. Chamar o pessoal Nas considerações os finais, a concursados. gente dá uma pincelada nisso aqui, porque a luta não para. E tem gente que está perguntando aqui, que fez empréstimo, que ele deve para o mesmo banco vários financiamentos. Ele já foi feito acordo, foi para 90 parcelas e ele não sabe o que fazer da vida. Ele só no banco ele Mas já venceu 90 parcelas, Toqueiroz, isso é 10 anos, né? Quase 10 anos. 10 anos é 120 meses, né? Ele venceu o consignado dele e ele ainda continua com o empréstimo diretamente para o banco. O que ele tem que fazer? Como é que é a pergunta aí, Márcio? Ele pegou o valor do consignado, os 35%. Certo. Mas continuou pegando empréstimo no banco. O banco continua emprestando para ele. Era o BRB, no caso, No né? BRB. E o salário dele, ele não tem mais o que receber. O que ele pode fazer? Isso, Ibrahim, é o trivial que está acontecendo hoje. A regra quase geral. Entendi. Por quê? O banco utiliza os 35% da margem, ali no contra-cheque. Depois ele utiliza a conta bancária dele, a conta salário, como consignado. Ele chama de consignado em conta corrente. Então ele vai emprestando quanto ele tiver os 100% do salário. Então, quanto ele tiver, tirando os 35%, os outros 75%, o banco não está nem aí. Vai emprestando. E nós tivemos uma mudança muito séria, Ibrahim, na legislação do consumerista, na legislação do direito do consumidor, que foi estabelecer que o banco é corresponsável para o crédito. Entendi. Ele tem responsabilidade em aferir a capacidade de pagamento do servidor e não faz isso. Não faz isso. Faz isso para a empresa. Quando você vai tomar, um empresário vai tomar, tem que apresentar a sua declaração de renda, o quanto está faturamento, e aí o banco avalia qual o risco que ele tem para quanto que vai assumir para o pagamento das parcelas. E com o servidor é 100% do seu salário. E chega ao ponto de ser 110. É porque é aquilo que você falou, né, Queiroz? É a garantia de pagamento, né? É ótimo. Aí né? eles, quer dizer... Mas ele não pode fazer isso, Entendi. porque submete a uma escravidão financeira, submete o servidor a ter problemas de saúde mental, saúde psicológica, problemas familiares. É verdade. Certo? E, inclusive, isso contribui para a diminuição da capacidade elaborativa do servidor. Ou seja, ele vai trabalhar, ele não trabalha bem, porque ele está sabendo que não tem condições de pagar seu condomínio, pagar a taxa, As condições os mínimas, colégios, né? as condições mínimas para ele. Fala sobrevivência aí do servidor público, né? E o que nós fazemos? Justamente isso. Nós buscamos equalizar isso judicialmente. Fazer não com que o banco tenha o prejuízo. E está tendo sucesso? Graças a Deus, começa o judiciário a ter empatia com a situação dos servidores, dos endividados. Nós buscamos, em primeiro momento, o judiciário para limitar os débitos aos 35%, 30%, 35%.
É por meio de uma limitar isso? liminar, né? Primeiramente, uma Liminarmente. liminar. Como a gente falou inicialmente, tem que analisar o contra-cheque do servidor público. Só como o Dr. Queiroz está colocando, tem casos que você soma o seu contra-cheque com o débito em conta, que é a operação CDC, crédito direto ao consumidor. E aí, são vários casos, 100%, 110%, ou seja, a pessoa antes de receber o salário já está endividada. Fora quando o BRB, que é um caso um pouco mais delicado, ele provisiona. Então, antes de receber o salário, você já tem um saldo provisionado acima do seu salário. Então, é uma situação muito grave. Então, primeiramente, de maneira objetiva, porque a gente estava até falando antes de começar a gravar, né, Brahim? O que pode fazer inicialmente? É entrar com uma liminar, certo? Entendi. A liminar, a gente tem que analisar o contra-cheque. Se os descontos estiver acima de 30% a 35%, cabe entrar com o pedido liminar. O que isso significa? Tudo aquilo que estiver acima dessa margem, o banco ele é obrigado a adequar. E isso já é um proveito econômico direto para a pessoa, que vai deixar de pagar menos. Se a margem dela, vamos supor, é 3.500 e paga 5, ela vai ter um proveito de 1.500. Isso vai ser uma renda acrescida a ela. Agora, a peculiaridade dos casos, que é a nossa batalha hoje, é o débito em conta. Porque, em tese, ele não pode limitar. Mas, como o Dr. Queiroz apresentou, quando afeta o princípio da dignidade da pessoa humana, o tribunal vem se sensibilizando com essa situação. Ou seja, se a subsistência da pessoa ela é afetada, ela tem que ser ajustada esse contrato, né? Então, é basicamente isso. Eu espero ter respondido, nós temos respondido a resposta. Tem mais duas perguntas aqui. Vou te passar aí uma pergunta do Domingos. Sim. O Domingos fez a negociação no BRB, mas mesmo assim continuou endividado com R$300 de desconto no contra-cheque dele. Só que esses R$300 continuam aumentando mês a mês. O que ele tem que fazer? Bom, ele fez uma negociação. Isso. Né? Então, a gente tem que ver qual foi a parcela que passou a ser debitada no contra-cheque dele. E como eu acabei de explicar, se estiver acima da margem, o banco ele é obrigado a reduzir, para respeitar a margem, que é a subsistência dele, isso é por força de lei. Né? O consignado por força de lei. E se está aumentando progressivamente, tem que ter uma previsão contratual, porque se tiver uma previsão contratual, aí uma flagrante ilegalidade. Eu tenho que ver se o juros está cobrando, se é os juros fixos ou ele é postecipado, ou seja, ele cresce a cada... Porque tem a tabela price, né? Tem que ver qual o mecanismo jurídico não, financeiro que o banco aplicou. Se vai ter balão, né? Porque o BRB usa também um artifício, né? Que é a parcela balão. Ele paga pequenininho mensalmente, chega depois de 6 meses, vem um balão aonde ele vai afogar no balão do BRB. e incrível que pareça, eu tenho que falar do BRB. O BRB é um banco público. O BRB é um banco público que tem que zelar pelo servidor, que é o ativo do governo, é o quê? É o seu servidor. Inclusive, nós somos dono do banco, né? Nós temos 26% do banco. E está sendo explorado pelo próprio banco. Verdade. Explorado pelo próprio banco. O Banco do BRB e o Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, eu faço questão nesses 3 bancos, são bancos públicos, eles deviam ter sensibilidade a isso, ter mais empatia. A diretoria do banco está sendo muito irresponsável. Muito irresponsável. Porque isso não é uma questão legal. É uma questão de praxe. A exploração do servidor está sendo uma praxe nos bancos. Por quê? Nós não entramos com a ação para não pagar. Entendi. Entramos para pagar. Que chama E o atenção sobre banco juiz do está intermédio. retalhando. E nós não estamos, inclusive, o banco está retalhando muitas vezes os servidores que entram e estão sendo penalizados pelo judiciário em pagar altas multas, porque retalha. E danos morais. E mais aquele servidor que vai lá, que tem um relacionamento muito bom com o gerente do banco, ele muitas vezes ele faz a composição adequada. E por que não fazer com aqueles que buscam o judiciário? Por que só aqueles que são escolhidos por eles, pelo relacionamento? Então, e o judiciário vai acolher, está acolhendo e vai ampliar isso. Nós vamos mudar isso. Nós temos que mudar essa situação do servidor público endividado. E não é só aqueles que estão super endividados, daqueles que estão obtendo o financiamento. Porque é o seguinte,
é muito importante nós dizermos aqui, o BRB, Banco Brasil, Caixa Econômica e os outros bancos, eles usam o dinheiro, a fonte de captação de dinheiro é baratíssima. E por quê? Subvencionada. Ela é subvencionada. Ou seja, a União dá a condição para eles pegarem o dinheiro até a custo zero. Caramba, que... E empresta a 1,80, dá 1.800 de lucro. A 1,5, 1.500% de lucro. Esse lucro, 1.500%, 1.800%, 1.600%, é um lucro... É muito leonino, Mas né? eu lhe pergunto, é um lucro muito bom, não é? Muito bom. E aonde existe esse lucro no mundo? Não existe. É para uma poupança de nem 1%, né? Você tem aí, ó, o presidente Lula abriu aí para que possa usar o fundo de garantia do trabalhador para empréstimos consignados, seja seletista ou seja servidor público. Estatutário. Mas e quanto que quanto que o banco tem que pagar de retribuição para o fundo? Quer dizer, usa o dinheiro do trabalhador. 5% ao ano. Ao ano? O banco paga 5% ao ano para o fundo do trabalhador, do dinheiro do trabalhador. Entendi. E cobra 30% ao ano. Legal, né? 6 vezes mais, né? Não, cobra 30% ao ano do servidor do dinheiro dele. Então, é lindo, né? Tudo bem, esse programa que o presidente fez agora para o seletista é uma forma de migrar de juros de 8% ao mês, 16% ao mês, 4% ao mês para 1,80%, 1,60%. Né? Mas continua sendo absurdo, porque a fonte onde ele pega o dinheiro é do próprio trabalhador e o banqueiro paga 5% ao ano e cobra 30% do trabalhador. Então não tem coisa melhor do mundo, tem? Quer dizer, tem garantia de pagamento, né, querido? Total. E não tem coisa melhor do mundo, né? Olha, você pega o dinheiro do próprio trabalhador, empresta para ele 6 vezes mais e ainda tem a garantia, se ele não for pagar, eu tenho condições de pegar o saldo do fundo dele. Se ele morrer, eu pego o saldo do fundo dele. E ainda o banco vai continuar fazendo o seguro. Eu tenho seguro. Operação casada, Exato. seguro prestamista. Isso é ilegal. Entendi. Isso é abusivo. Tudo isso aí o banco tem que devolver em dobro. E a justiça está determinando que seja devolvido em dobro. Entendi. E complementando o que o doutor falou aqui, é muito importante... E a lei essa do questão- consumidor também dá o apoio a... Total. Porque você chamou atenção com a lei do consumidor, né? Total, artigo 6º da Lei do Consumidor, artigo 52, artigo 46. Toda a legislação hoje do Código do Consumidor protege o consumidor, o servidor público. Eu vou complementar aqui, Ibrahim, uma questão importante que o doutor falou, essa questão de migrar o endividamento, né, o empréstimo com juros de 4, 5, 6, enfim, maiores que isso, para um juros de 1 e pouco por cento, você reduz o endividamento, em tese. Mas, como o doutor colocou da fonte de captação, ainda assim, a lucratividade diante das fontes, que ele tem os benefícios que o banco tem para captar, é muito grande. E isso gera uma exigência de uma vantagem que onera contratualmente o servidor. Porque o servidor, o tomador de empréstimo, ele tem que pagar. É um dever dele. Ele tomou um empréstimo, é uma obrigação contratual. Mas esse spread, esse lucro, ele é razoável. Então, por um lado, essa transferência dos juros desses patamares para um juros de consignado, você reduz em tese. Mas quando a gente analisa o que eles ganham, ainda assim, pelas fontes dos consignados, ainda assim é muito abusivo. E aí cabe revisão nesse sentido. A gente chegou a ver 3 decisões que saiu problema, mas vamos falar delas daqui a pouquinho. Sim. Primeiro, novamente, que o Novinho quer concorrer aos prêmios aqui. Ô, Show, como é que faz para concorrer aos prêmios que vai ser sorteado hoje? Tá ali, ó, você entra no WhatsApp sem direta 32267824 e vai concorrer aqui a um barbeador e um secador de cabelo. Vou aproveitar o momento e vou fazer a pergunta do Novinho. O Novinho Lira, que ele entrou na justiça há 3 anos, a justiça não decidiu. Ele pediu a suspensão do financiamento dele, ganhou uma suspensão de 6 meses, acabou o prazo e o banco começou a cobrar novamente. O que ele tem que fazer para poder resolver esse problema? Está na justiça, a justiça não resolve e ele continua endividado no BRB. Bom, Pergunta para os dois, né? O que puder responder. Doutor Queiroz pode começar, eu vou complementar. Repete para mim, por gentileza. Olha só, ele entrou na justiça há 3 anos. Não teve nenhum resultado. Aí, Teve logo uma após, suspensão. ele conseguiu uma suspensão de 6 meses do financiamento que ele fez com o banco. Depois disso, venceu os 6 meses e começou a pagar novamente o financiamento.
o empréstimo que ele teve no banco. E não para de pagar e quer saber o que ele tem que fazer para resolver essa questão. Bom, primeiro ele procurou o advogado que ele constituiu, né? É verdade. Então ele tem um advogado que ele constituiu e saber qual o encaminhamento jurídico que foi dado perante o judiciário. Então, essa suspensão de 6 meses também é uma questão sui generis, né, também, né, no sentido, não sei se foi adotado o artigo 104 do Código do Consumidor, né, que estabelece o parcelamento tem 60 meses, né, aí tem que verificar certamente como que foi tratado, né, isso, as peculiaridades do processo dele. É isso aí? Porque complementando quando a gente puxa aqui o gancho, por exemplo, os consignados e para as operações de crédito direto ao consumidor, nunca pedimos a rescisão do contrato ou suspensão. A gente pede tão somente uma revisão contratual bem fundamentada para dilatar o prazo. Ou seja, quantas prestações forem necessárias para que o valor mensal dessa parcela caiba no seu bolso. Então, quando a lei estabelece a margem de 30% a 35%, isso significa que 70%, 65% da sua renda estará disponível. Ou seja, você vai destinar 30% a 35% para pagar as parcelas de empréstimos. E assim preservar 65%, 70% da sua renda para a sobrevivência. Então, é muito importante estabelecer isso, porque até brinco com o Dr. Queiroz, às vezes tem uma pane nos magistrados que eles não entendem quando a gente pede para dilatar. Acredito que estamos querendo rescindir o contrato. E não é isso. Porque rescindir é muito prejudicial para o tomador de empréstimo, porque ele tem que pagar o valor do contrato. E não é isso. O Código Consumidor, o artigo 6 rescindir, seria como se fossem as cláusulas pétreas, ou seja, o artigo 5º da Constituição não pode mexer ali, numa relação de consumo, que é a tomada de empréstimo, você, servidor público, seletista, com a instituição financeira, significa que há mecanismos dentro desse artigo 6º para preservar o equilíbrio contratual. Chamamos aqui o juridiquês o sinalagma, né? É o equilíbrio. Porque se as suas parcelas de empréstimo, por exemplo, te retira a condição de sobrevivência e de subsistência, não pode acontecer isso. Porque você é servidor público, você tem filho, você tem pessoas que dependem do seu salário. Então, o seu salário não afeta só você diretamente, mas também seus filhos, agregados. Então, é muito sério isso. Então, é muito importante estabelecer que a ação que discutimos é buscar o equilíbrio. E o equilíbrio não significa que o banco vai deixar de ganhar. Muito pelo contrário, ele vai receber direitinho, mas com um ajuste que dê capacidade de pagamento para você, servidor público, que não pode o seu salário totalmente ser comprometido por uma prática abusiva do banco. Então, essa sua resposta ajuda aqui, Ibrahim. O Eduardo Ximenes manda um abraço para o nosso presidente Ibrahim e faz a seguinte pergunta: qual o valor mínimo da jurisprudência para o enquadramento no mínimo existencial? Primeiro você me explica o que é o mínimo existencial. Muito boa pergunta. Para que as pessoas entendam o que é esse mínimo Excelente existencial. Pergunta. Qual é o nome dele? Eduardo Ximenes. Eduardo, excelente pergunta. A gente tem uma questão aqui que a lei do superendividamento, no artigo 6º, inciso 11º e 12º, fala que existe um mínimo existencial. O mínimo existencial para a lei do superendividamento atrai o decreto 11.150. Essa legislação, ela atribui que o mínimo existencial para efeitos do plano de repactuação é R$ 600. Mas a questão é, nosso salário mínimo hoje é R$ 1.500. Então, se você atribui para uma lei do superendividamento que o legislador teve o cuidado de estabelecer a prática do crédito responsável, é que tenha um mínimo mesmo de dignidade para você sobreviver. Então, com a devida máxima vênia, R$ 600 não vai fazer nada disso. Então, a gente tem uma adesão muito importante, já vamos entrar aqui e puxar um pouco, vou tentar ser mais didático, o Dr. Cross também vai completar aqui, onde a gente tem um caso de uma servidora pensionista, melhor dizendo, servidora do INSS, onde ela ganhava ali cerca de R$ 2.500 bruto, certo? Só que quando você vai somar todas as parcelas de empréstimos dela, supera 2 vezes o que ela ganha. É um estado de desespero, porque como é que você sobrevive, né? E, como ressaltado inicialmente, entramos com uma ação revisional de contrato bancário. Não é o plano de repactuação de dívidas, que estabelece, como o Dr. Queiroz falou muito bem, o prazo de 60 meses, 5 anos.
Só que não pode generalizar para todos uma imposição que seja em 60 meses. Tem que analisar cada caso como a sua especificidade. Então, pegando o gancho aqui o que é o mínimo existencial, a MAD está distinguindo essa ação, dizendo que não se atendeu aos pressupostos da lei do superendividamento. Mas houve um erro de premissa fática. Porque o nosso fundamento não foi o artigo 104A e seguintes, foi uma revisional. Então, entramos com a apelação, que é o recurso cabível, para enfrentar a sentença. E na própria segunda instância foi ressaltado isso, que não nos valemos do artigo 104A e seguintes. Porque quando se vale do 104A e seguintes, a 5ª turma civil do tribunal estabeleceu e ressaltou isso que eu acabei de dizer, que é R$600. Então não pode estabelecer o mínimo existencial como R$600. O mínimo existencial que defendemos, analogicamente, é os 35% para destinar para pagamento da dívida. Então, o escritório também tem um entendimento que essa legislação ela não é compatível com o servidor que está em um estado de superendividamento. R$600. Na verdade, ela é inconstitucional. Esse decreto Esperei o doutor falar isso. Inconstitucional. Já estamos suscitando isso, não tem cabimento. A alteração do Código do Consumidor e também a premissa de estabelecer também legal a margem consignada de 35%, ela não foi feita assim por nada. Teve um critério. Por que 60%, 70%? E não 50%, e não 70%. Por que 35%, 30%? Porque o restante é o necessário para a pessoa sobreviver. Ainda tem uns impostos, né, Queiroz? Sim, é por isso mesmo. Você tem que pagar, olha quantos compromissos você tem que pagar. É verdade. E a R$600 você paga muitas vezes nem condomínio. Não é verdade? É verdade. Você vai pagar um parcela de seguro, de plano de saúde? Você não paga. Não paga. Então, quem fez isso são verdadeiros idiotas. Os parlamentares, aqueles que conduziu para estabelecer R$600 são verdadeiros idiotas. Verdade. Servindo quem? Servindo os banqueiros. Estão servindo os banqueiros. Verdade. Porque é o seguinte, você não sobrevive. O negócio é você pagar juros para o banco. O negócio é pagar juros para o banco. Porque é uma tamanha irresponsabilidade você condicionar o ser humano, o cidadão, o trabalhador, aquele trabalhador que é refém. O trabalhador que recebe o salário é um refém daquilo ali que ele ganha. E você definir para ele umas condições subhumana, de escravatura econômica, escravidão econômica. Agora, Queiroz, o que chama a atenção, exemplo assim, o servidor ele faz um contrato de 120 meses, comprometendo 70% do seu salário. Aí, então, o banco ele tem que trazer uma fórmula para ele dilatar mais o prazo, porque senão, como é que tu vai recuperar, dizer que o cara já está comprometido 70%, tem que baixar para 30%, só que me parece que eles insistem na tese, e o servidor tem feito isso no Renegocia, às vezes aumenta, o servidor chega na agência, a gente tenta na Câmara Legislativa uma discussão com o banco em audiência, aí no dia do servidor, não, nós vamos fazer uma renegociação com o servidor. Só que o servidor chega lá, ele chega a zombar, fala, Brahim, eu fui lá, foi mais caro, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Você está entendendo? Porque não dilatam o prazo. Então não tem vantagem para nós. E quando conseguem fazer Entendeu? isso, aproveitando aqui 3 perguntas, e quando conseguem fazer isso, eles embutem, justamente quando o cara passa da idade dos seus 65 anos, eles embutem lá dentro o tal do seguro prestamista. Que vamos falar sobre ele daqui a pouco o cara também. embute, e a gente está com tempo curto, seguro prestamista. Tem outra coisa aqui. O cara fala, o juiz demora para poder dar a sentença. O novinho fala de 3 anos, até agora não tem sentença. E a outra pergunta é se vocês fazem a revisão também dos juros. Que quando o cara passa da faixa etária, porque tem até faixa etária para empréstimo. Porque se você está com 30 anos, o banco te empresta com mais tranquilidade. Agora você está com 60 anos, o banco já começa a impor mais juros. Como é que é isso? Onde é que está a dignidade da pessoa humana, justamente depois que ele contribuiu para a nação, aí ele é tratado dessa forma, com desprezo.
E para finalizar, que aí você já responde tudo de uma vez, né? Inclusive, eu fui chamado por um aposentado, mando um abraço ao Barlas, que está lá em Goiânia, mas ele veio aqui e pediu para me acompanhar ele numa agência, porque depois disso tudo, ele tendo saldo, o banco não quis fazer o empréstimo para ele, dizendo por causa da idade, né? Ele voltou assim, triste e fazendo essa integração ao sindicato para ver por que isso, né? Negar empréstimo ao aposentado. Você está me entendendo? Eu não sei se isso tem base legal, Qual se o problema pode com o fazer idoso? isso, né? E ele se sentiu ali constrangido, né, de ir na sua agência depois de muitos anos contribuindo ali e agora negaram para ele fazer o empréstimo. Bom, a questão da idade, ela é legal. Você tem a proteção do idoso, porque ele pode estar numa condição de hipossuficiência para definir e até mesmo constituir empréstimo. Então ele pode fazer. Que não seja para ele. Não é que ele não pode fazer. Chegando a partir dos 75 anos de idade, superior a 75 anos de idade, o banco vai avaliar as condições que ele tenha para dar o empréstimo. Vai depender de cada instituição para a concessão desse empréstimo. Porque existe o risco A gente dele está falando de tomando 65, a gente está falando de menos que isso. 65 é jovem. Né? 65 é jovem. O Tá, e banco... por que o banco faz essa acepção? Porque, veja, você não pode condicionar o banco a que ele tem que prestar. Porque o banco ele tem a liberdade de dizer que não empresta em determinadas condições. Tá. Então, ele procura outra instituição financeira para ele obter o empréstimo. Que se um banco não empresta, outra instituição financeira pode ser emprestar. Agora, nós temos coisas relevantes que foi dito aqui sobre a questão do endividamento. Primeira situação, nós temos aqui sentença com 4 meses. Sentença. Julgamento no tribunal com 8 meses. Processo, 8 meses. Porque é a forma da condução do processo é que você vai obter o resultado. É isso que é importante, Ibrahim. É isso que é importante, Márcio. Há certas condições que se fazem no endividamento, a gente vai olhar o caso específico. Cada caso tem a sua peculiaridade. E os juros também são discutidos. Por que nós fazemos separados? Porque primeiro temos de atender às condições financeiras do servidor, em que ele possa receber pelo menos seus 70% para sanear a sua dívida, sanear a sua vida, sanear os seus alimentos em casa. Depois se discute em outro processo os juros, o prestamista, certo? Seguro prestamista. Porque você vai segurar uma operação que é garantida? Para que seguro de uma operação que é garantida? É verdade. A operação totalmente garantida, não existe seguro. Seguro é uma forma abusiva do banco ganhar mais dinheiro em cima do trabalhador, em cima do servidor público. E complementando esse último detalhe que o Dr. Carlos colocou, observamos nos casos do escritório, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, vejo principalmente BRB e Banco do Brasil, o servidor ele paga o seguro na cabeça. O que significa isso? O valor integral da operação tem o valor que você pede, tem o IOF que é devido, né, imposto da operação, e ele coloca o seguro prestamista. A grande questão é que o seguro prestamista, Márcio, compõe um valor financiado. E o valor financiado, Ibrahim, é tudo. O que significa isso? Que os juros da operação do consignado ou da operação CDC, que é aquele débito em conta, o banco está cobrando juros sobre o seguro. E isso é uma forma ilícita de... Venda casada. Não só isso. Financiada. E não só isso. Venda casada que já tem que restituir em dobro, que é uma cobrança indevida. Mas cobra juros do seguro, que é uma prática incompatível, que a finalidade dos juros é remunerar capital, cobra sobre um serviço, e isso endivida ainda mais o servidor público. O que é muito grave. Muito bom, porque aí você respondeu a pergunta aqui, que vocês fazem essa revisão do financiamento, do empréstimo que o pessoal fizer. E não é só do empréstimo, não. De qualquer do tipo cheque especial também, porque o servidor, ele tem lá seu desconto lá no consignado, mas ele tem um cheque especial, ele tem cartão de crédito, ele parcela cartão de crédito. Tudo isso é revisado, tudo. Nós analisamos, inclusive, se ele tem empréstimos em relação ao financiamento imobiliário, né? Nós avaliamos também e pegamos muitos casos, contratos, também cobrando parcelas indevidas na composição do valor da parcela do empréstimo para o financiamento de imóvel.
Olha só, que bom. Vamos agora só ver. O Show, você tem aí o Aldonte aí, como é que é o nome do nosso... o Serginho, tu tem ela aí, na ponta aí da Aldonte, que a Aldonte é a patrocinadora dos prêmios que a gente está sorteando aqui para os nossos colegas que acompanham a TV Sim Direta. Na semana passada foi a TV e hoje está aqui um barbeador, um secador de cabelo. Basta você ligar no 32267824 para você participar e ganhar esse prêmio. Ibrahim, calma um pouquinho, a gente está esperando para daqui um mês um aparelho celular, né? Qual é o aparelho mesmo? É o iPhone 16. O iPhone 16, de uma outra operadora odontológica aí que está na parceria demais, aí com a Previdente aí, que vai estar dando esse aparelho para ser sorteado aqui na TV Sim Direto. Vamos lá, o Show, vamos ver o Serginho da Aldonte. E aí pessoal, aqui é o Serginho do vôlei. Se tem uma coisa que eu aprendi no esporte é que a gente precisa jogar com um time de confiança. E quando o assunto é saúde bucal, a melhor escolha é a Odonte, operadora credenciada pelo GDF, que oferece um plano top para você servidor. Com 99% de reembolso, você paga apenas 30 centavos por mês. É isso mesmo, um plano completo com coberturas para restaurações, limpeza, canal e mais de 173 procedimentos. Fácil, seguro e garantido. Bora cuidar do sorriso? Acesse odonte.com.br/GDF ou chame no WhatsApp. Olha que legal. Olha que bom, Brahim. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pro sorteio. Aqueles que se inscreveram vai ser sorteado agora. O Show, põe aí o sorteio. Vamos começar aqui. Vamos fazer 2 sorteios, né, Brahim? Não é os 2 da vez, é um de cada vez. Um de cada vez. Então vamos começar pelo secador, homenagear as mulheres. Ou os homens que têm cabelo grande. Ou os homens que usam secador. Olha lá o sorteio. Aí, vai sair, vamos lá. Opa! Nivaldo Pereira. Nerialdo Pereira, saiu mais nomes aí, né? Deu errado. Ivan, Gregório, Domingo. Não, a gente vai ter que fazer um outro sorteio, porque foi mais de 5 sorteados ali de uma vez para um só prêmio. Vamos ter que ficar rodando esse secador de cabelo ali, ó. Vamos colocar um de cada vez ali, não dá. Ganhador só. Houve uma falha técnica ali, mas a gente já está consertando aqui. Mais um minutinho, a gente vai estar aqui com o sorteio. Então a gente vai aqui nas considerações finais. Vamos aqui. Enquanto você arruma aí, nós vamos aqui para as considerações finais do Ian, né? Por favor, Ian, doutor Ian, do escritório. Qual é o nome do escritório? Queiroz Advogados. Queiroz Advogados. Então, doutor Ian do escritório Queiroz Advogados. Vamos lá, considerações finais. Por gentileza. Quando eu estava tomando um cafezinho, né, antes de vir para cá, escutei a seguinte pergunta: o que pode ser feito imediatamente? Então, o que pode ser feito imediatamente é analisar o seu contra-cheque, as suas parcelas de empréstimos, diante do valor que encontramos, com base no seu salário, identificar qual é o nível de endividamento. Com base nisso, vamos analisar se cabe uma liminar ou não. Muito provavelmente vai valer, porque o estado é caótico do servidor público hoje, no Brasil, não só aqui em Brasília. Então, uma vez identificado que, por exemplo, seu consignado está acima da margem, tem como entrar com uma liminar e reduzir ela para o limite consignável. Também vale para o em conta, mas é preciso deixar bem demonstrado a questão da afetação da sua subsistência como pessoa humana, a sua dignidade. Após isso, vai ter o contraditório, o banco vai entrar com contestação, e vamos entrar com réplica e vamos buscar a confirmação da liminar, certo? Para que o valor da parcela que você vai passar a pagar a partir da revisão, ela assegure o seu mínimo existencial para efeitos de destinar 30% a 35% para pagamentos de empréstimos, CDC e consignados, para que assim você tenha condição de sobrevivência. Nesse primeiro ponto, é isso. Com relação aos juros, como muito bem identificado aqui do Dr. Queiroz, que é uma referência no assunto, analisar dentro das fontes de captação qual o custo que o banco tem e analisar o spread, e desse spread fazer uma revisão, que são 2 ações à parte. Então é basicamente isso, de maneira bem objetiva.
E muito Olha, obrigado pela oportunidade. Oi, Ian. Isso. Um nome simples, 3 letras, tem um nome de um advogado aqui cuidando das finanças dos nossos servidores. Olha só, então, doutor Queiroz, o senhor ainda vai falar depois do sorteio, porque agora o Shoa falou que organizou, o Renê já mandou uma mensagem aqui dizendo que cancelou as inscrições, chegou mais nomes ali, e é uma bagunça nesse podcast, Brahim, que acaba sendo organizada essa bagunça. Brahim, aproveitando que tá... Quando o Shoa falar para mim assim que pode sortear, a gente vai sortear. E antes do doutor Queiroz falar das considerações finais, me fala o que aconteceu na semana aí da TV do Sim Direta. Você foi no André Clemente, foi lá na Câmara Federal. Me conta aí o que aconteceu durante a semana aí. Fazer um informe Sim Direta, né? Isso, Tivemos reunido com o desembargador, agora é desembargador. Desembargador. Não é mais conselheiro, não. Desembargador de contas. André Clemente, nos Doutor André recepcionou Clemente, lá, se colocou gente, à disposição da gente. Volta e meia o sindicato tem feito batido na porta do Tribunal de Contas. Isso. Né? E a gente precisa de fazer esse intercâmbio do sindicato. Né? Então foi uma reunião assim, muito amistosa. Quero aqui agradecer a receptividade do desembargador. Né? E aí ele trouxe também a história dele dentro do Sim Direta, né? Que ele é um filiado nosso. E a gente teve alguns momentos junto, né, buscando a valorização dos servidores. Também tivemos a oportunidade na discussão, a Josélia, que hoje também, chefe de gabinete, em várias mesas de negociação, a gente conversava com Josélia, e a Josélia hoje lá dando esse apoio ali no É a carreira PPGG. Exatamente. É a carreira PPG, inclusive no Tribunal de E foi Contas. bom, mas que até você agradeceu a ele, né, pela criação das normas diretrizes e políticas públicas. Exato. Eu questionei que teve um erro material na decisão do Tribunal de Contas, quando ele fala o nome da carreira, ele coloca, em vez de colocar carreira de políticas públicas de gestão governamental, ele coloca analista de carreira de políticas de gestão governamental. Mas diz que é só um erro material, que não traz prejuízo nenhum à decisão e que está aguardando o governo mandar para atender esse pré-requisito que o Tribunal de Contas fez, de criar as diretrizes das políticas públicas, organizar orçamentariamente, e ele sugeriu que fosse junto com a carreira de políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira mãe estrutural do Estado, né? Que é a nossa carreira, a qual eu faço parte, você faz parte, Negreiro faz parte, Renê, o Sim Direta, né? É o grande representante dessa carreira. Então, e disso também nós tivemos lá no LACEN, né? Tivemos a reunião no Foi LACEN. uma reunião muito positiva, os servidores cobrando muito bem lá a majoração da gratificação de vigilância sanitária grave, né? Conscientizamos eles que alguns servidores poderão buscar, junto com a assessoria jurídica do Sim Direta também, um passivo trabalhista, né? Isso, que quer se aposentar. Então é importante sempre a gente estar falando isso para o servidor, que tem muito servidor desavisado, né? Ele sabe que existe o direito, mas não chega a informação. E a gente fez a questão de colocar isso no auditório. A gente pede que os servidores, quando vai se aposentar, vai ao sindicato, fazer uma revisão, verificar quais são os direitos dele nessa aposentadoria. Porque tem muitos, Brahim, que aposentam e não levam tudo que tem. Só depois, mais tarde, que vai para a justiça, aí demora muito tempo para conseguir chegar a essa vitória. Isso, que o doutor Marconi também, ele ingressou judicialmente em defesa do recálculo da licença prêmio. Né? Coletivamente, né? Coletivamente a todos os filiados. E essa semana foi um catatal de notificação ao governo pedindo retroativo, já desde 2006, a todos aqueles servidores que receberam a sua licença prêmio para o recálculo. Maravilha, hein? Né? Então, com certeza... E a gente está fazendo a representação... O escritório está de parabéns, quero aqui parabenizar o escritório. E tive a oportunidade também de ser convidado de ir lá no escritório Queiroz. Né? Inclusive, fiz foi assim, até extraordinariamente hoje esse programa, mas logo o doutor Queiroz também propôs de ajudar o servidor aqui no e vir hoje a gente fazer esse debate tão importante para você, servidor, que é essa discussão de Nós também estamos concluindo a peça para impetrarmos ao Tribunal de Contas para estender os cálculos da pecúnia, da aposentadoria, né? Da aposentadoria do servidor, a pecúnia da gratificação, da licença prêmio, né? Que seja igual para os 3 poderes. Exatamente. Da mesma forma que paga os aposentados, a pecúnia para os aposentados do Legislativo, Tribunal de Contas, que seja por Executivo. Então vamos deixar então o doutor Queiroz agora falar. Ainda não. Vamos fazer o sorteio agora. Isso é a consideração final, viu, doutor Queiroz? Vou aproveitar a sua imagem aqui, o máximo que é para a gente ganhar aí para os nossos servidores. Vamos fazer agora o sorteio. Vamos sortear agora só para um, viu, Shoa? O secador de cabelo. Só para um só pode ter um ganhador. Rapaz, muita gente inscrita, hein?
O programa foi de sucesso. Dácio Maia. Olha aí. Darciso Maia. Darciso Maia. Darciso Maia, ó, você ganhou aqui um secador mundial. Tá certo. Podemos ir pro outro. E onde é que ele recebe esse Ó, brinde? você vai lá na sede do Sindireto. Fica onde essa sede? Setor de Diversões Sul, edifício Conic. Edifício Venâncio VI, sobre loja. Chegou lá, assim, direta, você fala com o pessoal do atendimento e o Renezinho... Tira uma foto do nosso presidente aqui, faz um videozinho, que é pra gente provar que te entregamos seu prêmio. Tá certo. Agora, ô Shoa, vamos sortear aqui... então o barbeador. Vamos sortear aqui agora o barbeador. É Darciso Maia. Não, esse foi o que ganhou o secador. Agora eu tô falando do que vai ganhar o barbeador. Aí você não quer... Aí vem muita gente de novo, suspende. É porque querem que a gente faça as considerações finais aqui do Dr. Queiroz. Por gentileza, Dr. Queiroz, suas considerações finais. Aí depois a gente sorteia o nosso... Eu acho que é melhor fazer aquele balanço saco, viu? Que a informática ali, né? Dr. Queiroz. Primeiramente, agradecer. Prazer estar com o senhor aqui no nosso TV Sindireta e as vossas considerações finais. O prazer é todo nosso. Agradecer ao presidente aqui, Ibrahim, do Sindireta, essa oportunidade. E nós nos colocamos, a Queiroz Advogados, nos colocamos à disposição, Ibrahim, dos servidores que porventura queiram acessar o escritório, que pode procurar o sindicato ou mandar um e-mail para o atendimento @queirosadvogados.com.br. Vai ao sindicato e o sindicato faz a avaliação, encaminha para nós. Nós queremos essa parceria com o sindicato. Vamos buscar essa parceria do sindicato, que é importante politicamente o sindicato abraçar essa bandeira. É uma bandeira de gratidão para os seus servidores que estão endividados. Muito bem. É uma questão de humanitária, Verdade. porque as pessoas estão psicologicamente abaladas, com as famílias destruídas por conta do endividamento. E são milhares, não são alguns outros, são milhares de servidores que estão nessa condição subhumana e num tratamento desumano pelo banco. Nós temos que mudar esse cenário e espero que o Sindireta abrace isso. Com certeza. E pode contar conosco. Inclusive, você falou em audiência pública, né, Dr. Queiroz? Sim, nós estamos tratando lá na Câmara dos Deputados uma audiência pública para levantar esse assunto a nível nacional. Que bom. Porque isso é muito sério, não é só em Brasília, no país todo está acontecendo esses absurdos. Então, o servidor pode ficar atento para a gente... Pode procurar o sindicato, procure você, certo? Que a responsabilidade sua agora é de abraçar essa bandeira. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito agraciados em resolver esse problema. Porque não é só o jurídico. Nós temos a questão de sensibilizar os banqueiros, a diretoria dos bancos, de que tem que parar com isso. Muito bem, então. Eu agradeço muito essa oportunidade. Com certeza. Ibrahim, eu agradecer aqui o doutor Ian, doutor Queiroz, aguardem mais um pouquinho, que ainda falta o Ibrahim falar aqui para os colegas que estão perguntando, Ibrahim, como é que vai ser? A gente vai trabalhar para adiar o prazo do concurso, que está vencendo em 45 dias. O governo chama mesmo aí os 1.900, ou vai chamar mais 1.000 PPGGs para o quadro. E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Como é que está sendo as nossas visitas ali na doutora Lidamar, no nosso secretário Ney, para que a gente chame mais PPGGs e a nossa reestruturação? São 3 perguntas que estão aqui para você. Primeiro que a gente está atento a isso aí, o concurso ele precisa ser revalidado, né? Ele tem um prazo de 2 anos e prorrogação de mais 2 anos. Vamos buscar isso aí. Eu acredito que não tem dificuldade, até porque o governo está precisando de pessoal. E é mais mas aí a gente né? já vai tratar essa pauta específica. Junto com o órgão normativo, que é a Secretaria de Economia. Eu acredito que semana que vem, com certeza, a gente já vai ter uma resposta aqui aos nossos servidores que estão aí. Né? Os servidores concursados. não, os concursados. Né? Servidores, estão aguardando aí a sua nomeação, tá Isso. certo? E eu, para finalizar também, já... Da reestruturação, fala da reestruturação ainda. O pessoal quer ver a reestruturação. Tá certo. Ainda tem um sorteio ainda para fazer. O meu programa não vai acabar assim fácil não, Ibrahim. Vai lá, fala da reestruturação. Como é que ajuda aí, Dr. Queiroz. Como é que está aí as negociações da reestruturação, Ibrahim? A reestruturação está caminhando muito bem, né? Digo aqui a vocês. Como vem o deputado semana passada, Rafael Prudente, colocou aqui que o governo realmente tem intenção de atender a gente, só está precisando agora, aguardando esse quadrimestre, porque ele precisa entrar com algumas demandas nisso aí, algum certificado, né? E aí, então, ele pediu para a gente essa paciência, né? E a gente espera realmente que maio é um mês suscetível
porque é o mês do trabalhador, né, Queiroz? Nada mais do que anunciar para uma carreira que está aí há 13 anos sem nenhuma valorização, sem nenhum aumento salarial, a gente ter essa oportunidade. Então, as coisas estão caminhando bem, né, esperançosos de que o maio chegue rápido, né, para que as coisas aconteçam e aí então a gente ter essa oportunidade de fazer a convocação de você, servidor, lá para a Câmara Legislativa e a gente aprovar esse projeto. É isso aí, Uxô. Temos como ir para o sorteio do barbeador? Olha aí, tá vindo agora o sorteio aqui. Isso aqui, gente, é um patrocínio da Odonte, né? O Odonte Planos Odontológico, que tem um convênio com o Sindireta. São mais de 170 procedimentos por 30 centavos. E mesmo esses 30 centavos, o sindicato encaminhou um documento para o governo para ver se paga para o servidor. Como é que acontece isso? Você faz um débito no seu desconto do seu contra-cheque, e logo acima o governo põe um crédito, né? Nesse caso aí, um débito de R$ 29,90 e em cima um crédito de R$ 29,60. E esses 30 centavos, peraí, você encaminhou um documento para o governo para ver se o sindicato paga esses 30 centavos, desconta da taxa que o servidor paga para o sindicato, esses 30 centavos para sair 100% grátis para o servidor. O senhor colocou ali, era só... Mas é importante também dizer aos colegas que esse processo é um processo democrático, né? Como o Negreiros falou que essa semana se comemorou o Dia da Democracia, e a gente tem exercido também isso. O servidor vai poder escolher qual a empresa que ele quer se credenciar. Né? Nós temos a Odonte e a Previdente. Previdente também, né, que também tem esse convênio com o governo está concedendo isso aí a todos os servidores, mas baixo para o servidor tem que se cadastrar. Né? A gente está pedindo para o governo realmente fazer uma adesão coletiva, porque o plano é muito bom. Né? E até agora não teve a resposta total da nossa base. É mais uma conquista do sindicato, o plano é gratuito para o servidor, né? 30 centavos, dá R$ 3,60 por ano, e o sindicato está querendo pagar isso para o servidor. Além disso, além do plano também, você vai poder usar a telemedicina. Você ligou, o médico te atende. Né? E o desconto também na Drogazil de até 38%. Até 38% de então desconto para comprar medicamento. Exatamente. Então vale a pena você se cadastrar, é de graça, nós temos pessoal... Ainda mais agora que o doutor Queiroz vai colocar o dinheiro no contra-cheque do servidor. Né? Vai ficar mais fácil ainda. Basta você ligar lá no sindicato, no 32267824, você liga, pede para fazer o seu cadastro, a moça, nosso atendimento faz seu cadastro, você confirma no seu e-mail. Isso. Não é golpe. Liga no sindicato, 32267824, você é cadastrado, chega uma resposta no seu e-mail, você confirma, você já tem o plano odontológico. Um abraço, então, aí você sabe quando ao Diego, ao Thiago. E sabe quando é que você pode usar? No seu primeiro desconto, 48 horas após o primeiro desconto no seu contra-cheque, e o pagamento não é só desconto, você tem um desconto, mas tem um pagamento também, que o governo te auxilia para que você tenha o plano odontológico. Mas se o bom, aí você passa quero reforçar aqui aos colegas, que a Previdente também irá sortear aqui a promessa de um iPhone 16. Um iPhone 16, mas para quem estiver assistindo no ato, não vale para a semana não. E tem que estar conveniada a eles. E tem que estar conveniada a Previdente também. Então é São isso aí. duas condições, né? Duas coisas. É facílimo de concorrer. Então vamos sortear, show. O nosso barbeador aqui da Odonte. Balança o saco, lá vai. Vai sair ali. Nerialdo. Nerialdo ganhou aqui o secador. Você vai buscar isso aqui lá na sede do Sindireto. Edifício Venâncio VI, sobre loja. Brahim, suas considerações finais, senão o Valdir vai brigar com a gente. Já passou da hora, Brahim, já 11 horas. Passou 15 minutos, né? Ai, Brahim, vamos lá. Eu só quero agradecer ao doutor Ian, né, juntamente com o doutor Tiago, por ter atendido esse nosso chamado aqui, o Queiroz. Né? Quero dizer que o projeto realmente ele vem sanear a situação do servidor, né? A gente tem acompanhado isso aí de perto. É uma pessoa séria, né, que a gente faz esse convênio. Então, você, servidor público, que esteja aí enquadrado como superendividado, vá lá no sindicato, né, ele até disponibilizou, às vezes, se tiver dificuldade, ele faz a sua agenda ali no sindicato mesmo, né, mas o bom é você ir lá na sede dele, conhecer a estrutura do doutor Queiroz, né, e a gente fica muito contente com isso. Esperançosos que realmente esse programa sirva, né, que o servidor realmente se atente, né? E que faça também a educação financeira. O sindicato tem uma pessoa, o doutor Wagner, que aí também é tudo agendado. Né? Você precisa, às vezes, muito bem, faz a sua recomposição salarial e depois
Sua educação financeira. Então, essas são as nossas lutas. Defendemos no governo, sim, uma linha de crédito que seja muito mais favorável a nós, servidores públicos. Inclusive, essa audiência pública é importante. A gente está ali no Congresso Nacional, né, onde ali é o centro das decisões, e nós vamos fazer essa convocatória a todos os servidores nacionais. Exatamente. Quero mandar um abraço ao presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Com certeza, João Domingos vai abraçar também essa luta, porque sabe da necessidade, né, de a gente definir exatamente essa recomposição, essa discussão sobre os superendividados. Né? A gente vê muitas vezes o governo encaminhando projetos de anistia aos empresários, e por que não para nós, servidores, dilatar mais, dar condições aos servidores até ter uma qualidade de vida melhor. Como bem o Queiroz colocou, chega até a adoecer os servidores. E a gente sabe muito bem disso, né? E a gente precisa ter uma posição firme nessa discussão, e como você bem colocou aqui no programa, doutor Queiroz, que a gente não é deixar de pagar, mas sim pagar com juros mais humanos, né? Que não seja tão leonino dentro do servidor público. Então, um bom final de semana a todos vocês e até sexta-feira que vem. Um abraço a todos. Mais um programa para conta, Ibrahim. Agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado na TV Sim Direto, mas essa aqui que veio com essa novidade de como você melhorar sua situação financeira. Agradecer ali o Negreiro, que fez a pontinha de início aqui com a gente, o Renê, que está lá preparando, acompanhando a TV, o Shoa, Valdir, que está de casa fiscalizando, a você, semana presidente. Será que ele já está por aí, Márcio? Com certeza, ele não vai deixar eu fazer outro programa de jeito nenhum. Eu acho que eu não fui tão bem assim. É responsabilidade dele, se saiu mal, é responsabilidade dele. Agradecer ao Ibrahim, aí o presidente, a todos os nossos diretores, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Até a próxima semana.